Porque há temas que merecem destaque. Hoje, com Pedro Almeida Vieira, vamos ter uma conversa bastante acesa. Isto porque temos novidades acerca, vejamos, de um processo contra o Página 1. Pedro, o Página 1 tem escolhido como temas não as notícias que normalmente podemos ler, ou ver ou ouvir noutros meios de comunicação social, e tem um foco muito específico no jornalismo de informação, num jornalismo de investigação, aliás. Investigação que normalmente incomoda não só o investigado, mas aqueles que têm outros interesses. No caso do Página 1, tens dado conta que, de forma sistemática, a investigação tem sido boicotada ou nem por isso? Temos um caminho completamente aberto. O Página 1 sempre teve uma postura, desde o início, de perguntar mesmo quando ofende. Há esse lema, e depois há o lema de sermos um jornalismo independente que depende dos leitores. Portanto, nessa linha, aquilo que nós, e eu particularmente, tenho tentado fazer é sempre questionar, e ainda há dias perguntámos por um relatório ao Instituto Superior Técnico, porque aquele relatório, eu tenho muitas dúvidas de que ele existia, porque tinha a ver com o facto do Instituto Superior Técnico ter feito um suposto estudo que atribuía mortes concretas, com um número, às festas populares e aos festivais de música, numa situação em que os casos positivos tinham estado a diminuir. E isso foi dado pela Lusa, que supostamente teve acesso a esse relatório, e eu pedi o relatório ao técnico e tive como resposta do Presidente do Instituto Superior Técnico, uma instituição científica, um rotundo não. Obviamente que numa situação dessas, o que é que a maior parte dos jornalistas dos órgãos de comunicação social faria? Metia, passa a expressão, rabinho entre as pernas e recebia esse rotundo não do excelentíssimo senhor professor, que será catedrático, certamente, aceitava, e o Página não aceita. Portanto, e faz gala, digamos assim, de não aceitar e de publicamente dizer que não aceita. E, portanto, foi feito um pedido ao pedido da lei do acesso aos documentos administrativos, e muito provavelmente isso vai acabar, como tem acabado alguns, no Tribunal Administrativo. Portanto, é esta a postura do jornalismo do Página 1. Obviamente isso cria muitos anticorpos, porque depois eu fui fazer mais, que foi perguntar à Lusa se nos apresentava uma prova, uma espécie de verificação de factos, já que há muitos jornais que gostam de fazer verificação de factos. Eu fiz verificação de factos e fui perguntar à Lusa, e eles disseram que o relatório existia, mas que não davam. Portanto, e os leitores devem tirar uma ilação sobre isso. Também fui perguntar aos outros órgãos de comunicação social que fizeram, digamos, a distribuição do take, se tinham visto o relatório. Portanto, a questão de nós questionarmos, essa será sempre a forma de atuar do Página 1. E, portanto, nessa lógica, nós temos estado sempre a pressionar em termos de investigação, e fizemos isso ao nível de muitas das sociedades médicas, fizemos isso em relação à Infarmed, fizemos isso em relação à Direção-Geral da Saúde, ao próprio Ministério da Saúde. Portanto, temos tido este tipo de intervenção. À própria entidade reguladora para a comunicação social, onde temos agora uma situação que é um bocadinho bicuda, porque tem a ver com, basicamente, o resultado de uma queixa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, na pessoa do Sr. António Moraes, que nós denunciámos no Página 1 um conjunto de ligações de alguma promiscuidade, e a questão da promiscuidade aqui tem a ver com o facto de que a própria legislação obriga que se saiba quais são as relações comerciais entre as sociedades médicas e as farmacêuticas, e é público, e portanto aquilo que o Página 1 fez, e particularmente eu em termos de investigação, foi mostrar
que há uma dependência cada vez maior de algumas sociedades médicas com empresas farmacêuticas, muitas delas com grandes interesses comerciais ao nível daquilo que era as terapêuticas anti-Covid. Isso incomodou e daí resultou então uma queixa à ERC contra o Página 1. Sim, basicamente foram 3 artigos que foram feitos, depois foram feitos mais, porque obviamente não, quer dizer, o facto de haver queixas não me incomoda em si, incomoda é depois a forma como é feita a análise disso. Portanto, houve uma queixa do Sr. António Moraes, circunstancialmente Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que é uma instituição científica conceituada e que não tem culpa, às vezes, das pessoas que estão circunstancialmente na sua direção. E, portanto, ele apresentou a queixa quando sabia de antemão que nós estávamos, ou particularmente eu, estávamos a fazer investigações e a fazer perguntas à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, à Direção-Geral da Saúde, ao Infamed, onde ele era consultor, e havia, digamos, uma lei de incompatibilidades relativamente ao facto de que ele não poderia manter, não se podia manter como presidente de uma sociedade médica e ser consultor do Infamed, uma vez que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia recebia muito mais do que 50 mil euros permitidos por ano. Ele recebia basicamente quase 20 vezes mais. Mas portanto, essa queixa é um direito que existe? E essa queixa resultou dela? Não, quer dizer, eu até posso me queixar de que um Presidente da República bateu numa velhinha, quer dizer, a questão aqui é que depois eu posso até ser digamos, processado por difamação. Portanto, o Sr. António Moraes teve esse direito. Aquilo que eu acho, e basicamente ele não apontava nenhum erro factual, até porque era um conjunto de artigos que tinha muita informação numérica, portanto não contestou absolutamente nenhum, dizia que aquilo afetava a reputação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e ele próprio fazia acusações de que aquilo era um risco quase público aquilo que eu teria feito, e fez a queixa. Na minha opinião, a ERC devia ter liminarmente arquivado aquilo. Mas não arquivou, e tudo bem, e eu defendi-me. Aliás, uma das coisas que eu tenho algum receio que possa acontecer é tentar haver denúncias para digamos, de certa forma, bloquear a atividade do próprio Página 1, porque, obviamente, eu fazer uma defesa para a ERC de uma queixa que não fazia sentido nenhum, porque aquilo que eu estava a fazer era jornalismo de investigação, às tantas daqui a nada bloqueei, porque se apresentarem daqui a nada todas as sociedades médicas e todas as farmacêuticas apresentarem queixa e a ERC aceitá-las, eu perco todos os dias o dia a responder a defesas, pronto. Mas tudo bem, desde que as coisas sejam justas e equilibradas. E aquilo que acontece é que claramente não, quer dizer, o papel do regulador neste momento, eu recordo-me que a entidade reguladora para a comunicação social digamos, sucedeu uma entidade que era a Alta Autoridade para a Comunicação Social, e geralmente, até aos anos 90, era conhecida quase como Alta Autoridade contra a Comunicação Social, porque basicamente a ERC não pode ser uma caixa de ressonâncias de críticas e de jogos de bastidores para descredibilizar o jornalismo rigoroso e o jornalismo incómodo. Foi aquilo que aparentemente, e não é só na aparência, é na forma, aconteceu com este processo, porque eu defendi-me, houve uma tentativa de conciliação, que obviamente não fazia parte das regras do jogo, e depois aquilo que eu pedi foi, de acordo com a legislação, era, depois de haver uma análise, eu ainda ter a oportunidade de saber qual é o projeto de deliberação, para depois juntar, saber se aquilo foi feito, foi bem analisado, se eu posso, digamos, introduzir testemunhas, outro tipo de análise, etc, etc, etc. Aliás, uma das coisas que eu introduzi no processo, que enviei para a ERC, no dia 18 de julho, foi
a informação, o e-mail da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, informando o Página 1 de que o Sr. António Moraes tinha levado com um processo de contornação, exatamente por causa da questão das incompatibilidades, e com o risco de que todos os pareceres que ele participou serem nulos do ponto de vista jurídico. Então explica uma coisa, neste momento a IERC deu razão a essa queixa ou não? Só para conseguirmos perceber, exatamente, sim, deu ou não? Antes depois de eu poder aprofundar. Eu quando no dia 18 de julho envio a carta para a IERC informando-a deste desenvolvimento, até para enquadrar as motivações que estavam por detrás da queixa do Sr. António Moraes, porque obviamente eu estava a incomodá-lo, estava, digamos, a destapar-lhe a careca, mesmo assim, de uma forma mais coloquial. Eu também pedi informações sobre qual era o andamento do processo. E, passados uns dias, tenho essa informação de uma forma primeiro informal e depois recebo na passada terça-feira uma carta da IERC que diz, portanto o assunto é queixa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia contra a publicação Página 1 e Pedro Almeida Vieira, pedido de junção de elementos. Portanto, eu fui convidado pela IERC a ver o processo, a decisão e ver depois também se eu queria ou não juntar elementos. E a carta diz o seguinte: na sequência da vossa mensagem de correio eletrónico datada 18 de julho decorrente, portanto foi a tal carta em que eu informo de que o Sr. António Moraes tinha sido processado pela IGAS por questões, digamos, de evidente incompatibilidades como Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e por ser simultaneamente consultora do Infarmed. Portanto, na sequência da vossa mensagem de correio eletrónico datada 18 de julho do corrente, referente ao assunto mencionado em epígrafe, a qual deu origem ao procedimento superidentificado, portanto, a tal queixa, serve a Presidente para informar Vossa Excelência de que dispõe do prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte, no dia da recepção da presente notificação, para querendo vir ao processo apresentar documentos e outros elementos que considere pertinentes, atento ao disposto, depois tem aqui a legislação. Portanto, estamos a meio de um processo, depois de uma queixa, para quem não percebe nada disto. Há uma queixa e a IERC está a meio de um processo, que num tribunal era a mesma coisa dizer assim, bom, olha, venha aqui junto do juiz, testemunhar novamente e se quiser indique mais testemunhas para eles serem ouvidos. Por exemplo, eu podia, e aliás tinha, isto antes do julgamento final, antes do julgamento, ou seja, exatamente, antes da decisão, ou seja, vejamos, eu ia lá e via qual era o sentido do parecer, discordava dele e eu juntava mais elementos e poderia, imaginemos, e até porque tinha dois professores universitários na área da comunicação, eu podia, em 10 dias, eles apresentarem o seu testemunho, a dizer, fazemos esta avaliação assim, assado e cozido. E, portanto, ela tinha que ser considerada depois na parte da decisão final. Portanto, nesta fase não pode ainda haver decisão. Ora, o que é que sucede? Eu, logo no dia a seguir, portanto, na quarta-feira passada, fui lá à IERC, primeiro conseguisse ver um processo que, do ponto de vista legal, era a mesma coisa de eu ser convocado para ir ao tribunal e depois chegar lá e dizer, olha, não, afinal o juiz não está cá. Pronto. Portanto, eu fui lá, insisti, voltei a insistir. Quando comecei a fazer uma exposição, lá me conseguiram dar acesso. Portanto, aliás, tenho aqui até, comecei a escrever, ia continuar a escrever e, entretanto, vem a dizer, olha, já estão... pela página 1. Fiquei pela página 1, curiosamente, pronto. Portanto, ia continuar e, afinal, apareceu uma jurista com o processo para eu consultar. Comecei a consultar o processo. As últimas páginas do processo, basicamente, era isto aqui, que são 21 páginas, encimado, e, portanto, todas elas rubricadas, assinadas na parte final, portanto, era o último, digamos, elemento, começa no 114 IF do processo até 134 IF. E
começa a dizer deliberação ERC 2022/2025, abrir parênteses, contejor.net, fechar aspas. Assunto: queixa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia quanto à publicação página 1, por violação do rigor informativo e do direito à honra e ao bom nome das peças, com o título: um congresso à pala, sabe quais os pneumologistas que receberam das farmacêuticas e quanto receberam. Farmacêuticas da Covid e gripe enchem cofres da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia teve ano de ouro em receitas de farmacêuticas com 370 mil euros da Pfizer. Tudo isto com imensos números, análises, etc, etc, etc. Pronto. E, portanto, e na página final, eu não vou ler, obviamente, porque isto... Ou seja, 21 páginas depois? 21 páginas depois, na página 20, vem deliberação. Portanto, tendo em apreciação uma queixa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia quanto à publicação página 1, por violação do rigor informativo e direito à honra, com o título blá blá blá, que já disse, não é? O Conselho Regulador da ERC, no exercício das suas atribuições e competências de regulação constantes, respectivamente nas linhas A e D do artigo 8º e linha A do número 3 do artigo 24, número 3, alineado dos Estatutos da ERC, aprovada pela Lei nº 53/2005, de 8 de novembro, delibera. Depois tem 2 pontos. Então, mas Pedro, só fazer Ou uma seja, pausa. já estava a sentença feita. É isso que eu ia perguntar. Demos há pouco, ou fizemos já a analogia com um julgamento e estavas a dizer que tinhas sido convidado a juntar mais prova, a juntar mais testemunhos, enfim, porque o julgamento final não tinha acontecido. Então, como é que surge já uma deliberação que, no fundo, é um julgamento final? Isto, para ser meigo, é uma palhaçada. Porque, basicamente, é a mesma coisa que as pessoas terem uma audiência de julgamento, o juiz as ouvir e, afinal, o juiz já escreveu a sentença. E a sentença é independente daquilo que tu apresentares, relatares, até porque eu não vou revelar, obviamente, porque assim, eu tinha ainda a hipótese de juntar elementos, etc. Mas perante juízes, chamemos assim, que é um conselho regulador que integra, ainda por cima, um juiz conselheiro, portanto, que é o juiz conselheiro Sebastião Povas. E depois tem Francisco Azevedo e Silva, Fátima Rezende, João Pedro Figueiredo. Portanto, são estes senhores que vão depois, supostamente, depois de eu juntar elementos, vão tomar a deliberação. Mas a deliberação já está tomada. Mas Pedro, essa deliberação tem data? Qual é que é a data? Exatamente, a deliberação, nós já estamos em agosto, não é? Já uns dias de agosto, e a deliberação é de 13 de julho. 13 de julho. O ofício, que eu há pouco acabei de ler, em que me convidam para juntar elementos, tem a data de 21 de julho, portanto, 8 dias depois. Isto é uma farsa, porque assim, eles estão-me a convidar a juntar elementos de um processo que eles já deliberaram 8 dias antes. E já agora uma outra pergunta. E enviam-me isto, que só recebo no dia, se não me engano, dia 2 de agosto. Mas, entretanto, a carta. A própria pessoa que se diz visada já foi afastada de cargos, já houve documentos que foram considerados nulos ou decisões que foram anuladas. Sim, neste momento tem um processo de contraordenação decorrente de um processo de averiguações em que, obviamente, foi feita uma pesquisa e, digamos, os elementos que foram, digamos, recolhidos são suficientemente fortes para o levar a uma aplicação de uma então, coima. Mas, por outras palavras, aquilo que o Página 1 investigou e concluiu estava correto. Não, aliás, no próprio processo, eu tenho alguma dificuldade de ver, deste conjunto de páginas, de ver quais são os erros que eu tenho. Sinceramente, eu acho que isto deve merecer uma análise. Obviamente, eu não sei, eu acho que, na verdade, foi por imprudência que a IERC meteu isto no processo que eu fui consultar, porque, na verdade, se isto não estivesse lá, eu pensava que ainda não havia deliberação, quando ela já existia. Portanto, eu acho que este modo de operar deve houve transparência nesse sentido, não esconderam esse documento, mostraram-te. Não, mas, quer dizer, transparência foi, acho que basicamente uma imprudência deles, porque se eles queriam fazer esta farsa bem feita até ao fim, não tinham incluído isto e eu iria, de boa fé,
pensar que eles não tinham deliberado quando na verdade eles deliberaram. Portanto, aquilo que basicamente eu já solicitei foi que ter acesso à cópia certificada, não só a isto que eu tenho, que são cópias simples que eu pedi, portanto eu quero uma cópia certificada que confira exatamente aquilo, porque eles depois podiam, basicamente, porque já estamos numa situação em que não há uma confiança. E, portanto, eles basicamente podem retirar estas folhas e em vez de deliberação, porem aqui proposta de deliberação. Mas aquilo que está aqui é uma deliberação, é exatamente igual àquilo que é uma deliberação normal, com as assinaturas, todas as páginas rubricadas. Portanto, tudo isto é uma deliberação. Portanto, agora, o que podia acontecer era dizer assim, viu mal, o que estava lá escrito era proposta de deliberação, e trocavam isto no processo. Portanto, eu pedi, agora tenho esta cópia, que foi-me dada por eles, depois de um requerimento, e, portanto, o que eu quero é uma cópia certificada que seja exatamente igual. Portanto, ou seja, eu não quero que mais golpes de teatro. Aliás, nem vou sequer, como diretor do Página 1, apresentar qualquer tipo de defesa, porque na verdade... Só para finalizarmos, Pedro, diz-me, com essa deliberação, que consequências é que existem para o jornal? Não há consequências, porque assim, não há multas absolutamente nenhumas. E isto pode ser, e será, obviamente, contestado em tribunal, porque há situações diversas em que o próprio Tribunal Administrativo obriga depois, para grande vergonha da ERC, mas para pessoas desavergonhadas é-lhes indiferente, alterar o sentido ou eliminar mesmo, ou considerar como nulo, o sentido da deliberação. Isso pode ser feito. Agora, basicamente, a minha leitura é que isto é uma oferta para que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, particularmente o Sr. António Moraes e outros, digam: o Página 1 faz jornalismo que não é rigoroso. Basicamente, este é o objetivo. O que é um prémio para mim, que pessoas como estas pessoas do Conselho Regulador considerem isto, porque eles não estão a ser nem sérios, nem justos, nem mostram seriedade. Sobretudo porque também temos que ter em consideração que o Página 1 tem vindo a cada vez pressionar mais a entidade reguladora para a comunicação social para investigar, por exemplo, e já fizemos isso, para que num conjunto vasto de contratos entre a imprensa e a administração pública, autarquias, que eles digam se vão intervir ou se não vão intervir. Em relação, por exemplo, a um portal da transparência, em que a ERC autoriza que nesse portal da transparência haja empresas que não divulguem determinados dados. E nós fizemos já um pedido formal para saber quais são essas empresas. E, portanto, eu tenho perfeita consciência de que estamos a fazer um jornalismo incomodativo, que incomoda quer a imprensa, chamada mainstream, quer a própria entidade reguladora para a comunicação social, quer determinadas entidades como a Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Temos é que ter um julgamento justo e, claramente, neste caso, estivemos aqui perante uma farsa, que é uma decisão já tomada, a priori, independentemente daquilo que eu tivesse escrito ou do rigor, já sabemos que a entidade reguladora para a comunicação social pode tomar decisões contras com o objetivo apenas de, porque não nos vão multar, mas vão tentar descredibilizar claramente o Página 1 durante os próximos tempos. Isso, para mim, é claro. Agora, estes senhores têm que, pelo menos, fazer as coisas bem feitas, não podem fazer isto a atropelia de tudo o que é princípios jurídicos. Nós ainda estamos numa democracia, acho eu.
Este é, podemos assim dizer, um dos assuntos mais quentes da semana. Fica a promessa de Haveria muitos mais, mas para a semana... Regressamos para a semana para mais uma conversa, para mais um assunto e, evidentemente, esclarecer também aqueles que nos acompanham, porque, entretanto, pode ser que exista mais novidades a propósito deste tema. Até para a semana, Pedro. Até para a semana.